Excelentíssimo senhor vereador Almir Vieira, que ora preside a mesa, colegas vereadores que me anteciparam na tribuna, quem nos assiste aqui do plenário, quem nos assiste pela TVL, muito boa tarde. É um prazer e uma honra estar aqui novamente. Inicio, obviamente, cumprimentando a todos os professores, cumprimentando pela passagem do Dia do Professor. Eu sempre tive uma relação, não só de respeito, mas também de carinho com todos os meus mestres, e não só aqueles que foram meus professores, mas aqueles que ensinam algo para os outros, assim como quem nos prestigia na tarde de hoje, a Eliane Lucchini, a baixinha do Braille, que se dedica em ensinar para muitas pessoas capacidades extraordinárias. Ela doa de si, assim como fazem os professores, para que as outras pessoas adquiram competências. E o faz com amor, o faz com carinho, o faz com dedicação. Então, eu reconheço em todos aqueles que foram meus mestres esse amor verdadeiro de conseguir transmitir um conhecimento. É uma das poucas coisas que, quando se divide, se multiplica, é o conhecimento. Né? Quando eu tenho algum objeto e eu o divido, ele se torna em duas metades pequenas. Quando eu tenho um conhecimento e eu compartilho, eles se tornam em dois grandes conhecimentos. Então, parabéns a todos os professores que dedicam sua vida, seu empenho a ensinar o próximo. Eu gostaria de relatar, senhor presidente, que hoje recebemos aqui no município de Blumenau a nova cônsul-geral dos Estados Unidos, a Julia Harlan. A TVL tem algumas imagens. Ela veio acompanhada do John Jacobs, que também é responsável pelas relações do consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, é um consulado reaberto, e é sobre isso que eu vim falar. Acompanhava também o César Borsa, a Mariane Bess, que é das relações, especialista em relações internacionais, e a Aline Vecchia, que é das políticas econômicas do consulado dos Estados Unidos no Brasil. O que eles vieram dizer aqui para autoridades políticas, para empresários, para a comunidade do estado de Santa Catarina, é que foi aberto em Porto Alegre um consulado dos Estados Unidos. Até então, quem precisava de alguma coisa, seja de relação política, seja de relação econômica, ou para obtenção de vistos, daqui de Santa Catarina, deveria ir a São Paulo. E em 2 lugares diferentes lá, o que faz com que a pessoa perdesse 2 dias. A partir de agora, os Estados Unidos coloca à disposição um consulado em Porto Alegre, onde quem precisar resolver alguma coisa, como visto, por exemplo, pode resolver em um só dia. Eu tive a grata satisfação em receber, há um mês aproximadamente, a ligação do César Borsa, que é responsável do consulado dos Estados Unidos em São Paulo, é meu amigo há mais de 15 anos, e ele organizou essa missão da cônsul-geral dos Estados Unidos do Brasil, e quando é a cônsul-geral, é a segunda pessoa na linha de sucessão, a segunda pessoa mais importante no Brasil, que representa aqui o governo dos Estados Unidos. Então, ela dedicou esse tempo para falar com empresários blumenauenses, com políticos, esteve com o prefeito, esteve na Câmara de Vereadores, para abrir essa porta, de todos os aspectos, econômico, comercial, de intercâmbio político, intercâmbio acadêmico, estudantil. Eu já tive a oportunidade de desenvolver um trabalho em parceria com a Embaixada dos Estados Unidos do Brasil em Santa Catarina. É um programa chamado Jovem Embaixador, onde, por meio de uma prova, estudantes do estado de Santa Catarina podem passar, como prêmio, passar uma temporada em Washington e visitando vários lugares do governo, da administração dos Estados Unidos lá mesmo. Então, cumprimento a Julia Harlan, que é cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre. Quero fazer também um registro muito especial aqui, porque eu demonstrei nessa tribuna algumas vezes preocupação com o centro histórico e fundamentalmente com a Rua 15, no que tange às fachadas dos imóveis. Fachadas de imóveis históricos do município de Blumenau sendo completamente alteradas e perdendo aquela imagem histórica do município, desfazendo o patrimônio cultural edificado do nosso município. E agora, cumprimento Ivo Bachmann e também de forma especial a Ana Surdi,
que é gerente do Patrimônio Cultural Edificado do município de Blumenau, que está desenvolvendo uma cartilha para conscientizar os proprietários, os inquilinos daqueles imóveis, para mantê-lo de forma bonita, de forma padronizada e identificada com a nossa cultura, com a cultura local. Eles acreditam que com a rotatividade de inquilinos, alguns novos acabam não entendendo, não conhecendo a cultura de Blumenau e alteram a fachada de forma despreocupada com o contexto histórico. Então, é uma ação que eu cobrei do secretário, cobrei da gerência, me coloquei à disposição para ajudar e está acontecendo. Por final, aqui, eu quero destacar que será lançado um livro, dia 19, chamado Oktoberfest Blumenau. Blumenauense tem uma preocupação com a sua cultura, com as suas tradições, vive procurando meios para resgatar, para preservar, para valorizar a sua cultura, e encontrou uma maneira de registrar toda a história do Oktoberfest, que já vinha sido discutida no final da década de 70 no Conselho Municipal de Turismo, e houve a decisão de, mesmo com a catástrofe do início da década de 80, não adiá-la e realizá-la. A obra tem o Emílio Rosmark Schramm e o Sérgio Reis de Souza como idealizadores, são pessoas que participaram ativamente da criação do Oktoberfest, e o publicitário José Geraldo Reisfal, como coordenador editorial, também escreveu textos e fez uma pesquisa com o jornalista René Miller. Então, eu quero cumprimentar esses blumenauenses que se dedicam, né, a construir a história do município de Blumenau e também preservá-la agora desta forma, escrevendo um livro sobre a história da Oktoberfest. Muito obrigado, senhor presidente.